Essa daqui é uma iluminação natural. Essa é uma iluminação artificial. Qual das duas é a melhor? Primeiro, vamos falar um pouco dessa iluminação que eu estou usando aqui, que é uma iluminação natural. A minha janela está bem aqui. Vamos falar também de posicionamento. A fonte de luz ela tem que estar atrás do celular e não na frente. O que eu quero dizer? E ela tem que estar iluminando você. Então, por exemplo, a minha fonte de luz está vindo de lá, então ela está iluminando eu aqui. Então a câmera ela tem que estar também apontada para mim. Tá? Não pode ser ao contrário. Então, por exemplo, se eu tivesse uma janela aqui atrás, você ia ter muita luz e o que ia acontecer? A câmera ia ter dificuldade de me achar, de focar em mim. E aí ia ter uma superexposição, ia ser bem complicado de você configurar e por aí vai, tá? Então, a fonte de luz tem que estar atrás da câmera e ela tem que estar apontada aí para você. Tanto a luz tem que estar vindo aqui, ó, pum, para você e a câmera, pum, apontada aqui para você. Então, levando isso em consideração, que é o básico aí que a gente tem que saber com relação à iluminação, o que eu posso dizer aqui? Vamos falar das vantagens de você ter uma iluminação natural. Olha só, uma das grandes vantagens de você ter uma iluminação natural é isso aqui, a qualidade. Porque você, independente da qualidade da sua câmera, mesmo que a sua câmera for ruim, você vai conseguir uma boa imagem. Até porque câmera é luz, eu vivo falando disso direto, então câmera é luz. E se você tem uma boa iluminação, isso vai fazer com que até aquela porcaria daquela webcam, aquela mais simplesinha, tenha uma imagem aceitável. Vai ter, não é que não vai transformar a sua webcam em uma DSLR, tá? Não é isso. Mas ela vai fazer com que sua imagem fique muito, mas muito melhor. Você vai estar ajudando aí a nossa queridinha webcam ou celular, como eu estou usando agora, ou a DSLR, vai estar ajudando, inserindo luz. E aí, como a câmera precisa de luz, tal como os nossos olhos mesmo precisam de luz, então você vai estar ajudando ela a ter uma maior definição. Ela vai poder focar somente, naquilo que precisa, ao invés de ter que compensar a falta de luz, compensar isso e aquilo, e isso acaba afetando aí o processamento, consumindo mais processamento da sua câmera e consequentemente afetando algumas outras áreas também, tá legal? Então, essa daqui é uma das grandes vantagens, porque você vê que, por exemplo, eu tô com bastante definição agora. Se você botar uma webcam aqui, você vai estar também com bastante definição. Então, se você busca obter a melhor qualidade, principalmente da sua webcam, que não é tão boa, foca nessa parte aí de iluminação, tá? E a iluminação natural é a melhor de todas elas nesse quesito, tá? Outra questão também aqui, como eu acabei de falar, você vai poder utilizar aí praticamente, tá? Qualquer câmera você vai poder utilizar. Então essa é uma outra grande vantagem também, coisa que você não tem quando você tá com baixa iluminação, tá? Então nesse caso aqui você vai poder até usar uma webcam mais chinfrim, como eu falei, e vai ter uma qualidade aceitável. Agora, é claro, nem tudo são flores, então existem outras desvantagens também. Mas eu acho que a vantagem maior quando a gente usa a iluminação natural é, financeira. É grátis. É isso, tá? Então você vai ter uma excelente qualidade e tudo isso grátis. Então, isso aí, na minha opinião, essa daí é a melhor parte, que você não vai precisar gastar com nada. Agora, nem tudo são flores. Vamos falar agora das, vamos dizer assim, as desvantagens, os problemas que a gente tem quando a gente usa uma iluminação assim. A principal delas é a questão de você não ter o controle da luz, da iluminação. Então, por exemplo, eu tô aqui, o tempo tá legal, tá nublado, então tá claro, mas não tá aquele nublado escuro. Então tá legal, tá fixo, tá bonitinho. Mas o que acontece? Quando você tá fazendo o seu vídeo e aí tá lá o sol brilhando, tudo bonitinho, aí vem daqui a pouco uma nuvem e tampa o sol. Aí começa a ficar escuro. E aí a sua câmera ela vai tentar compensar agora por essa falta de luz, tá? E aí o que acontece? Vai dar uma mudada aqui no seu vídeo. Isso vai quebrar o equilíbrio aí do seu vídeo. Se você estiver fazendo ao vivo, é normal, é tranquilo, acho que não tem problema nenhum quando é ao vivo. Agora, quando é um vídeo gravado, imagina, você tá com, tipo como se tivesse com uma iluminação uma hora do seu vídeo, aí na outra hora você tá com uma outra iluminação. É bem estranho isso. Sem contar também que você tá limitado com relação à hora, com relação a tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você decide fazer um vídeo, sei lá, 5 horas da tarde, seu vídeo não pode ficar demorando muito tempo, porque aqui por volta de 5h30, por aí, já começa a dar uma escurecida. Então, já complica.
E aí, se escurecer, vai entrar ruído, vai mudar novamente a qualidade aí da sua imagem e por aí vai. Vai ferrar com o seu vídeo. Então, o melhor horário é você fazer aí na parte da manhã, porque você tem uma consistência melhor com relação à iluminação natural. E essa parte da limitação também é por exemplo, se o dia tá ensolarado, tudo bonitinho, legal. Mas se tá um dia nublado, mais escuro, pode ser complicado. Por exemplo, como eu falei, aqui tá nublado, mas não é aquele nublado que vai chover, entendeu? Tem uma nuvenzinha branca e tal, então a iluminação tá perfeita pra mim. Perfeita, 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 até porque não tá tão quente, tá? Então no ambiente tá todo favorável aqui. Agora, tem essa questão também da falta de controle. O que acontece? Quando tá um dia ensolarado, dependendo do horário, novamente a limitação do horário, o sol ele começa a terra gira, né, tal, e aí o sol ele começa a ficar batendo aqui dentro. Daqui a pouco você vai ver a luz solar aqui, ó, muito forte, e isso também ferra com a minha gravação. Então eu não poderia mais deixar a janela aberta, pelo menos durante um tempo, enquanto essa luz vai estar aqui dentro. Tá? Então, ou seja, se fica de 4 às 5, eu não posso gravar meus vídeos de 4 às 5, então já estou limitado aí com relação a horário, tá? Basicamente, eu acho que esses são os pontos negativos quando a gente fala de iluminação natural, mas vale muito a pena e se você conseguir utilizar, pô, você vai ter uma qualidade aí fenomenal. Agora, vamos falar um pouquinho da iluminação artificial. Iluminação artificial. Já vamos de cara aqui falar das vantagens. Eu acho que a maior vantagem de você utilizar uma iluminação artificial é o controle que você tem dessa iluminação. Controle, literalmente falando, porque eu tenho, por exemplo, controle remoto aqui em mãos dessas luzes que estão aqui na frente. Então você tem mais liberdade no sentido de que, por exemplo, eu não estou limitado aí com relação ao horário. Então eu posso gravar os meus vídeos aqui de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, que seja, que a qualidade dos meus vídeos vão ser praticamente a mesma, porque eu vou ter sempre a mesma iluminação, tá? É claro que você tem que tornar, por exemplo, tá fazendo de manhã, você tem que fazer com que o seu ambiente fique bem escuro, então tampa a janela, tampa a porta, tampa isso, tampa aquilo, para que você possa utilizar, dar um foco em uma iluminação artificial, para que você consiga ter uma qualidade legal, tá? Uma das piores desvantagens aqui quando a gente fala de iluminação artificial é o preço. Isso aqui não é grátis, tá? Então, ao contrário da iluminação natural, que é boa pra caramba e é grátis, essa daqui também é boa pra caramba, mas não é grátis. Dependendo do equipamento que você adquire, você pode desembolsar uma boa grana, tá? Então pensa nisso aí. Você pode até comprar alguns mais baratinhos, mas dependendo da situação, Outra questão aqui também, que é muito positiva quando a gente usa a iluminação artificial, é isso aqui, ó. Tá vendo essas luzes aqui atrás? Então você, além de ter liberdade de horário para gravar os seus vídeos, você tem liberdade também para expor, para colocar em prática a sua criatividade e também fazer com que o seu setup fique mais à sua cara. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a iluminação aqui embaixo, colocar uma luz vermelha, colocar uma luz verde, eu consigo fazer isso. Se eu quiser também colocar mais algumas outras coisas em destaque aqui em cima e aí colocar alguma iluminação para mostrar mesmo, para fazer com que, por exemplo, se eu tenho uma foto ou um bonequinho de, sei lá, porque tem muita gente que tem brinquedo e tal, e aí eu quero deixar isso em destaque, eu consigo colocar uma iluminação nesses brinquedos para deixá-lo mais evidente, coisa que normalmente você não vai conseguir fazer com uma iluminação natural, tá? Outra questão aqui também é quando a gente fala de iluminação artificial, a gente, além de poder decidir com relação às luzes ali atrás, você também pode decidir sobre as luzes aqui na frente. Então, nesse caso aqui eu estou usando um branco frio, mas eu poderia colocar também aqui um branco quente. Isso tudo está aqui, ó, no controle. Agora, preço, outra desvantagem também que pode ser, sei lá, decisiva aí para você, é o fato de que várias webcams não vão ter uma performance tão boa em baixa luz. E aí, o que eu quero dizer com baixa luz? Se a sua iluminação artificial não for tão forte. Mas aí, para escolher uma iluminação, aí uma outra grande desvantagem. Você tem que saber escolher a sua iluminação, não somente o equipamento, mas também a potência desse equipamento e o tamanho desse equipamento baseado também no tamanho que você tem disponível.
a iluminação natural eu não preciso me preocupar com mais nada, entendeu? Eu abro a minha janela, tá lá e foi embora. Agora, a artificial não. Se eu vou botar um softbox ou isso ou aquilo, eu tenho que saber se o softbox cabe ali, se ele cabe não sei o que lá, eu vou ter que ter uma tomada perto, entendeu? Não vai ter que, sei lá, é todo saber posicionar, saber colocar a intensidade correta, então você tem que entender de iluminação para usar a iluminação artificial de uma maneira eficiente, tá? Então tem que prestar atenção nisso aí também. Embora você tenha que entender não somente de iluminação, mas eu diria do equipamento que você está usando para poder regular, por exemplo, ISO, exposição e por aí vai. Mas como eu estava falando, várias webcams, por exemplo, que a gente normalmente usa webcams, não tem sensores bons e elas não têm boa atuação em baixa luz. A não ser que você coloque, por exemplo, 2 softbox gigantescos aqui do teu lado, pum, 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 um de cada lado assim, e aí fique quase que você tem 2 sóis. É o plural de sol? Sóis, me corrija aí se eu estiver errado nos comentários, tá legal? 2 sóis aqui, um de cada lado. E aí realmente você vai ter uma boa qualidade, mas também se teu espaço for pequeno, vai iluminar tudo, vai matar aquela iluminação ali, como eu tô aqui a minha, por exemplo, azul. Entendeu? Porque, por exemplo, você vai ver aqui, se eu diminuir a intensidade dessa luz, ó, olha aquela luz lá atrás ficando em mais evidência. Se eu aumentar a intensidade, olha ela ficando com menos evidência. Mas olha meu rosto bem mais iluminado, eu conseguiria controlar bem mais o ISO, exposição e por aí vai. Mas não é isso que eu quero, porque olha só, as minhas luzes lá atrás matou as minhas luzes lá atrás. Agora, ó, eu vou diminuindo aqui, ó. Já botou elas em mais destaque. Deixa eu botar assim, porque eu nem regulei tanto, mas só para fazer esse vídeo rápido aqui. E daí você já vê essa questão. Daí o fato da iluminação natural iluminar muito e matar essas luzes ali. Então, se você quer ter um setup, por exemplo, uma coisa mais a sua cara, uma coisa até uma pegada mais profissional, porque realmente fica com uma pegada mais profissional. Agora, com a iluminação natural, na minha opinião, fica uma pegada mais natural. Clichê, né? Mas fica uma pegada mais natural, porque é o tipo de iluminação que a gente já tá acostumado. E fica uma coisa mais à vontade, mais tranquila, entendeu? E isso aqui é como se você tivesse, por exemplo, com uma roupa mais à vontade, com uma iluminação natural, e com uma iluminação artificial você colocasse um terninho, uma gravata, entendeu? Mais ou menos assim, essa analogia, tá? Mas aí é claro, não é que um seja melhor do que o outro, porque simplesmente vai depender do seu tipo de conteúdo. Tá? Eu, por exemplo, aqui com o meu tipo de conteúdo, eu poderia gravar tranquilamente com iluminação natural ou com iluminação artificial, tá? Mas dependendo da situação, eu prefiro artificial porque eu controlo. E aí os meus vídeos às vezes duram bastante tempo na gravação, então, e às vezes eu não tenho um horário fixo para gravar, então quando eu gravo aqui, eu prefiro a iluminação artificial por causa disso, tá? Mas se eu tivesse um horário fixo, por exemplo, gravar sempre 7 horas da manhã, pô, tranquilão eu usar a iluminação natural e meus vídeos vão ficar com uma qualidade muito, mas muito boa, tá? E até porque eu gostaria de mostrar mais ali atrás, eu não sei o que e tal, eu colocaria mais algumas outras coisas ali para poder dar uma enfeitada, isso tudo baseado na minha iluminação, tá legal? Mas você me diz aí, qual que é melhor para você, para o seu ambiente, para o seu tipo de vídeo? A iluminação natural ou a iluminação artificial? Porque a conclusão não existe uma melhor do que a outra. Existe sim uma que se adapta melhor à sua realidade e ao seu tipo de conteúdo. Beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, é claro. E se você tiver qualquer dúvida, manda ver aqui embaixo nos comentários. Você sabe que eu respondo todos. E eu vou deixar aqui um vídeo especial para você assistir falando de microfones. Vai lá e assiste, é um vídeo bem legal. Como todos os vídeos que eu faço aqui, foi feito com muito carinho e com certeza vai te ajudar a entender melhor de microfones e tomar uma melhor decisão aí na hora de escolher o seu. Um abraço.